Você já parou para pensar o quão importante é você falar corretamente de uma forma que as pessoas possam te compreender com facilidade? Muitas pessoas acham que falar corretamente não é tão necessário, afinal de contas o que importa é as pessoas entenderem você. E mesmo quando você erra, elas entendem a sua mensagem, o que você queria dizer. Mas para os bons comunicadores e oradores, gramaticalmente errar na língua em que estão falando é muito prejudicial. Eu vou te explicar por quê nesse vídeo. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Vendedor de Ideias. Eu sou Léo Martins, acho que você já me conhece, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância de falar corretamente quando formos nos comunicar. Isso é importante em entrevistas de emprego, isso é importante ao se apresentar em público ou simplesmente a tentar convencer um cliente seu a comprar o seu produto. Isso é importante porque quando nós cometemos flagrantes erros gramaticais, nós distraímos a atenção do público. As pessoas passam a tirar a atenção das ideias, dos conceitos que nós queremos transmitir a elas e passam a ficar concentradas nos nossos erros. Em alguns casos, chega até a ser cômico e as pessoas passam a rir da gente. É óbvio que a gente não quer isso. Quem que gosta de ser motivo de chacota, de riso, de piada? Ninguém. Então a gente precisa aumentar as possibilidades de não errar. Ou, no caso, diminuir as possibilidades de errar gramaticalmente. Errar na linguagem, na pronúncia correta das palavras. Por isso eu vou dar aqui duas dicas especiais para você que quer aprender a falar corretamente ou melhorar a sua linguagem quando for se comunicar com as pessoas. Bom, é um fato que muitas vezes a gente acaba se equivocando. Se você analisar alguns dos meus vídeos, pode ver que em alguns casos eu até mesmo errei a pronúncia de algumas palavras. Eu pronunciei palavras talvez em outro idioma que não foram pronunciadas corretamente ou errei até mesmo palavras do nosso idioma, da língua portuguesa. Porém, a gente precisa diminuir a possibilidade disso acontecer. E quando a gente faz isso, a gente vai dar como que uma enfeitada na nossa mensagem, na nossa ideia. Ela vai ficar com uma aparência bonita, formal, uma aparência de algo que realmente tem valor. Não vai tirar o valor da nossa mensagem. Para falar corretamente, a gente precisa evitar algumas expressões que muitas pessoas utilizam. Algumas até acham que é errado em todos os casos e não sabem que existem casos específicos que nós podemos utilizar. Eu vou falar de duas delas que são muito comuns de as pessoas errarem. A primeira é a diferença entre as palavras onde e aonde. A palavra onde é utilizada geralmente para se referir a algo parado, estático. Quando você, por exemplo, pergunta onde uma pessoa está, você pode utilizar a palavra onde. Agora, a palavra aonde, ela tem a ver com algo que está em movimento. Ela tem a ver, o sentido básico dela seria para que lugar. Imagine que você vai perguntar para uma pessoa que está, um parente seu filho, seu irmão, sua irmã, que está saindo de casa. Talvez você queira saber para onde ele vai. A sua pergunta deve ser: aonde você vai? Nesse caso está correto. Aonde você vai? Envolve movimento. Aonde é para que lugar? A palavra onde é em que lugar. Por exemplo, onde eu estou? Eu estou num espaço de inovação e empreendedorismo aqui no Shopping Iguatemi, em Fortaleza, no Ceará. Agora, quando terminar aqui a gravação do nosso vídeo, aonde eu vou? Eu vou para casa. É um local aonde eu ainda vou. Ou seja, você realmente precisa saber a diferença entre onde e aonde para não errar e não detrair a imagem da sua mensagem. Existem mais duas expressões que muitas pessoas utilizam e às vezes confundem o uso de uma com o uso da outra. São as expressões ao invés de e em vez de. Essas expressões não são sinônimas em todos os casos. Existem situações específicas onde nós devemos usar cada uma delas e não é difícil de entender. Eu vou explicar, eu acho que você vai achar fácil também e vai lembrar depois. A expressão em vez de é utilizada quando você quer se referir a algo que está no lugar de outro ou alguém que está no lugar de outra pessoa. Quando você utiliza a expressão ao invés de, é algo oposto, contrário àquilo que deveria ser. Eu vou dar alguns exemplos para talvez ficar mais fácil de compreender. Por exemplo, imagine que você diga o seguinte: em vez de estudar, o garoto brincou. Perceba, no lugar de estudar, ele brincou, o garoto brincou. Ou seja, uma coisa substituiu a outra. Agora, quando nós utilizamos o ao invés de, nós estamos falando de coisas opostas. Imagine que eu dissesse: ao invés de subir, desceu. Ou ao invés de entrar, saiu.
Nesses casos, de fato, há ideias opostas, ideias antônimas. E nesse caso, sim, nós podemos utilizar o ao invés de. Você gostou de aprender como utilizam essas 4 expressões? Onde e aonde, em vez de e ao invés de? Eu espero que sim. Se você gostou desse conteúdo, eu espero que você escreva aqui nos comentários outras expressões que muitas pessoas confundem. Quem sabe você nos ajuda assim a criar mais conteúdo, a gravar outro vídeo também falando sobre esse assunto. Esse assunto que é tão importante que na nossa página do Instagram a gente também tem destacado, que é exatamente o assunto de falar corretamente para não tirar a atenção do nosso público, não detrair a imagem da nossa mensagem e assim convencer, aumentar as nossas possibilidades de convencer o nosso público, tá certo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, eu sempre tenho destacado isso porque é uma maneira que você pode utilizar para nos apoiar, para ajudar a gente a continuar fazendo ou criando esse conteúdo de qualidade, tá certo? Não esqueça de curtir também, de acompanhar a nossa página no Instagram. Lá a gente está constantemente divulgando dicas sobre oratória, persuasão, comunicação e às vezes eu faço até umas enquetes de como falar corretamente algumas palavras ou expressões semelhantes a essas que a gente abordou no vídeo de hoje, tá certo? Acho que vocês vão gostar. Obrigado por terem assistido esse vídeo até o fim e até o próximo.